Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos gravar a segunda edição do quadro A Vez Deles. E para participar desse quadro nós convidamos o defensor público do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutor Felipe Boring. Quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite, é uma honra recebê-lo aqui. E para mostrar o seu novo livro, vamos mostrar aqui o livro do Dr. Felipe Boring, é um novo lançamento dele, muito bom, vale super a pena comprarem. E para falar um pouco sobre a sua tese de defesa do doutorado, como foi, explicar um pouco para a gente o que é esse princípio da jurisdição equivalente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz, muito honrado. Eu acho que o espaço de discussão entre gêneros é um espaço importantíssimo. Eu acho que a gente tem que engajar não só as mulheres, mas engajar a sociedade como um todo e engajar os homens também nisso. Então eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui, principalmente por uma pessoa tão querida que a gente se conhece há bastante tempo. E que foi meu professor, gente. E que eu vejo, acompanho assim, ainda que à distância e sei da importância do seu papel, das suas lutas, e fico muito feliz de poder de alguma maneira tentar contribuir com isso. Nós que ficamos extremamente honrados, obrigada mesmo. Mas fala pra gente um pouco sobre esse seu livro, o que é princípio da jurisdição equivalente? O que seria isso? Bem, Amanda, se você parar para pensar, desde os primórdios do direito, os tribunais eles nasceram colegiados, ou seja, nasceram como órgãos, com vários julgadores que se reuniam para discutir as causas e tomar as decisões junto. Embora sempre você, ao longo da história, tivesse um soberano, um rei, ou alguém que pudesse chegar lá e decidir sozinho, a formação dos tribunais sempre foi essencialmente colegiada. E isso foi perpassando ao longo do tempo. Isso passou a ser um valor e começou a construir uma concepção daquilo que a gente hoje chama de princípio da colegialidade. Só que, por conta do crescimento do direito, dos conflitos, os tribunais começaram a ter que racionalizar a sua estrutura. E aí começaram a criar instâncias para poder distribuir melhor o trabalho. E aí cristalizou-se a concepção de que a primeira instância seria formada por um único julgador, monocrática, e os tribunais superiores formados por colegiados. E isso passou a ser um dogma dentro do direito. Embora alguns países como a França e a Itália tenham resistido muito, a França até alguns anos atrás, quase toda a primeira instância era de órgãos colegiados. Mas a maioria dos países tinha na primeira instância um único juiz julgando e os tribunais superiores com formação colegiada. Então a colegialidade passou a agregar um valor para a magistratura e passou também a significar ter um sentido de legitimidade da decisão dos tribunais. Porque se você parar para pensar, eu tenho um julgador na primeira instância. Eu vou trocar a decisão dele por a decisão de uma única pessoa, numa instância superior, se aquele julgador está na comarca, teve contato com as partes, teve contato com as provas, você vai substituir a decisão daquela pessoa por uma decisão de uma outra pessoa? Não faria sentido. Então a colegialidade ela existe para dizer o seguinte, olha, a decisão do tribunal ela tem que prevalecer porque os membros do tribunal são mais experientes, porque os membros do tribunal decidem juntos, e é uma lógica humana de que uma decisão tomada em conjunto é uma decisão mais refletida, mais plural, mais mediana. Então a lógica dos tribunais, ser colegiado, passou a ser também um elemento de legitimidade dos próprios tribunais. Só que aí, mais uma vez com a pressão, o crescimento das causas, os próprios tribunais começaram a sentir a necessidade de atribuir funções para os seus julgadores isoladamente. A bem da verdade, essas funções sempre existiram, só que eram muito admitir uma prova, juntar um documento, admitir uma habilitação, definir um prazo. Só que com o passar do tempo, começou a se ver a necessidade de você atribuir maiores poderes, principalmente para o relator, que era a pessoa, o julgador, responsável pela condução dos processos nos tribunais. E aí isso foi começando a comer pelas beiradas. A primeira grande atribuição foi inadmitir
os recursos e as ações, quando fosse manifestamente incabível, né? Só que no direito, se você abre boi para passar boi, acaba passando boiada. E aí os relatores começaram a invadir o mérito, né? O STF tem decisões muito tradicionais dizendo que o recurso extraordinário é manifestamente incabível porque não há lesão à Constituição. Só que isso não é admissibilidade, isso é mérito. Então, a própria jurisprudência começou a aceitar isso, depois essa atividade começou a ser positivada nos regimentos internos, depois foi para as legislações extravagantes e depois para os códigos. Então, se você analisar, sempre houve atividades judicantes monocráticas no tribunal. Só que só a partir do Código 73 isso começou a ser organizado. O Código 73, quando ele foi editado, permitia que o relator monocraticamente inadmitisse o agravo de instrumento. Depois ele foi modificado, permitindo que o relator julgasse o mérito também. Depois ele foi novamente, e aí abriu a porteira e permitiu que o relator julgasse os recursos e algumas ações monocraticamente com base na jurisprudência. Isso nós estamos falando do final da década de 90. Na década seguinte houve uma explosão do julgamento monocrático. O ápice disso foi em 2013, quando nos tribunais estaduais do Brasil a média era de metade de todas as decisões proferidas pelos tribunais eram monocráticas. E isso representava uma inversão de valores, né? Então você via relatores julgando monocraticamente sem citar a jurisprudência, citando a própria jurisprudência, chamada autojurisprudência, quando ele cita as decisões dele mesmo, citando decisões contrárias ao seu colegiado ou contrárias à jurisprudência dos tribunais superiores, ou às vezes simplesmente julgando porque era mais conveniente para ele, ou tinha uma posição pessoal dele, ele tinha escrito um artigo sobre aquilo. Então isso levou a uma crítica muito grande. Então foi aí que começou a ser gestado o princípio da jurisdição equivalente. Então, me responda uma coisa, qual seria a eficácia desse princípio na prática? Na prática? Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que entender que a colegialidade e o julgamento monocrático são coisas importantes. Você não pode nem excluir um nem excluir o outro. Só que o princípio da jurisdição equivalente, ele visa transformar o relator num equivalente jurisdicional do seu órgão. Só que para que ele seja um porta-voz do seu órgão, um porta-voz qualificado do seu órgão, ele tem que ter como base a jurisprudência. Então essa lógica, ela tem uma série de desdobramentos práticos. Por exemplo, na minha leitura, o princípio da jurisdição equivalente, ele estabelece uma coisa que é uma coisa intuitiva. O relator não pode julgar monocraticamente contra a jurisprudência consolidada no seu órgão. Nós vimos isso no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. A ministra Rosa Weber foi muito criticada porque ela tinha uma posição pessoal, ela tinha um entendimento, mas na hora de votar, ela votou diferente. E aí perguntaram, mas por que você está votando diferente? Ela, porque o colegiado decidiu dessa maneira e eu tenho que respeitar o colegiado. Eu fui vencido naquela decisão, mas se aquela decisão foi proferida pelo colegiado, tem que prevalecer a orientação do colegiado. Então a importância disso é que você faça com que o relator seja um filtro do julgamento dos órgãos colegiados, só permitindo a passagem para o colegiado das questões novas e das questões controvertidas. São aquelas questões onde o colegiado precisa se debruçar com mais calma, fazer uma maior reflexão. E as questões que já estão pacificadas na jurisprudência, o relator julga monocraticamente. Agora, é muito importante que você tenha um recurso para controlar a atividade do relator. Porque se ele aplicar mal o julgamento monocrático, o colegiado poder controlar isso. E no nosso direito, quem faz essas vezes é o agravo interno. Na sua pesquisa, o que te deixou mais indignado quando você começou a estudar? O que te deixou assim, nossa, como isso daqui é sério, eu preciso trabalhar isso para tentar mudar? O que te deixou mais assustado? Quando a gente vai a campo, e infelizmente no direito a gente não tem tanta essa tradição, mas quando você vai a campo pesquisar, algumas informações são bastante inusitadas ou interessantes ou até mesmo causando indignação. Por exemplo, eu descobri que num determinado ano, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, menos de 3% dos agravos internos eram providos. Nossa, assustador. Ou seja, o agravo interno não funcionava.
Porque se ele é para controlar a atividade do julgamento monocrático e você tem um acolhimento irrisório, ou os nossos relatores estão julgando muito bem, na beira da perfeição, ou esse instrumento não está funcionando. Então, na minha pesquisa, eu identifiquei que um dos principais problemas do agravo interno é o fato de o relator, que deu a decisão monocrática, participar do julgamento do recurso. Ele está julgando o recurso contra uma decisão dele, que é uma coisa contra-intuitiva. Né? Então, na minha pesquisa, eu sugiro que se faça uma modificação na legislação para dizer que se o relator que proferiu a decisão monocrática não se retratar, ele tem que se afastar. Ele não pode participar do julgamento do agravo. E é interessante que essa regra já existia nas ordenações filipinas do Reino de Portugal de 1603. Você tinha uma regra exatamente dizendo isso. Que o relator, se tivesse uma decisão monocrática sua agravada, ele não podia participar do julgamento. Né? Então esses são um dos aspectos que eu venho sustentando. Outra coisa importante que eu pessoalmente chamo de princípio indúbio pro collegiato. O que significa isso? Estaria dentro desse guarda-chuva do princípio da jurisdição equivalente. Significa o seguinte: eu tenho uma jurisprudência, mas ela começou a ser questionada. Começaram a surgir decisões contrárias, etc, etc. Houve uma instabilidade naquela jurisprudência. Pois bem, o que eu sustento? Se tem uma dúvida, joga para o colegiado. O relator não pode julgar monocraticamente. Ou seja, não basta ele ter uma jurisprudência. Aquela jurisprudência tem que estar em conteste, tem que estar sedimentada, tem que estar qualificada pela reiteração constante daquele julgamento. E aí esse relator tem que ser muito sensato, né? E ter essa sensibilidade de reconhecer como houve lá com a ministra. Exato. E responda pra gente agora, qual a relevância desse princípio para a advocacia? Eu acho esse princípio fundamental, não só para a advocacia, mas para o próprio funcionamento do sistema jurídico. Porque a gente não pode mais conviver com decisões monocráticas ou não, que não tenham uma fundamentação adequada, que não tenham respeito ao contraditório. Então, por exemplo, uma das características que eu entendo que o princípio da jurisdição equivalente deve construir é de que o relator, ao decidir monocraticamente, ele tem que fazer uma fundamentação adequada, ele tem que fazer uma fundamentação que permita o cotejo entre o caso que está sendo julgado e a jurisprudência que ele está aplicando. Quando a gente vê na prática do dia a dia da advocacia, é muito comum um relator dizer, olha, julgo assim, conforme a jurisprudência tal e ponto. Isso não pode ser assim. Da mesma forma, o relator não pode surgir com uma jurisprudência que nunca foi debatida entre as partes. Então tem que ter um contraditório prévio para que aquela decisão seja o resultado de um diálogo entre as partes. Então, a minha dica, se eu posso falar assim, para o advogado, dentro dessa lógica do princípio da jurisdição equivalente, é que ele, nos seus pedidos, nas suas manifestações, busque fundamentar de maneira adequada, trazendo elementos jurisprudenciais para a sua argumentação, para que ela possa construir também, ajudar a construir uma decisão qualificada. E que aí as decisões, inclusive a decisão monocrática, possam atingir o fim maior, que é promover a justiça. Verdade. Bem, a gente já está chegando na nossa reta final. Eu sempre faço uma brincadeira com todos os convidados. Eu vou falar uma palavra, o que vier à sua cabeça, você me responde. Direito. Uma fonte de inspiração, um meio de vida para mim e uma coisa que eu acredito que seja uma ferramenta para mudar o nosso país. Defensoria Pública. Uma paixão, não vou dizer que é um dogma de vida, mas é uma coisa que consegue fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Eu acho que eu como defensor sou uma pessoa melhor do que eu como qualquer outra coisa. Democracia. A chave para qualquer crescimento sustentável, para liberdades, para paz, para desenvolvimento, para economia. Eu acho que a democracia é fundamental para o Estado e para a sociedade de uma forma geral. Professor, quero te agradecer mais uma vez. Gente, eu não falei, ele foi meu professor na graduação. Extremamente inteligente. Deixa eu mostrar de novo aqui o livro dele, porque vale a pena vocês adquirirem. O conteúdo é maravilhoso. E tem vários outros livros também, porque ele é escritor, então ele tem muitos livros. Vale super a pena. Estou assim super feliz, quero te agradecer muito, muito, muito. E quero que você diga uma última perguntinha que eu estou fazendo com todos os homens que são nossos convidados. A gente está numa campanha que é #ElesContraOMachismo.
o que o doutor poderia mandar uma mensagem para todos os homens e todas as mulheres no combate contra o machismo? Eu acho que o primeiro combate contra o machismo é feito em casa. Então eu acho que a educação é o primeiro aspecto que tem que ser focado para a gente começar a ter uma sociedade, porque o machismo está inserido dentro de um contexto maior, que é discriminações em geral, machismo, racismo, intolerância religiosa, tudo isso. Então isso tudo, a base disso tudo é exatamente a educação. Eu acho que a gente tem que começar em casa, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos, olhar para os nossos filhos, olhar para quem está perto da gente. Verdade, então vamos começar a combater dentro de casa, né? E a gente também, né? Eu acho que temos que nos policiarmos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo, adorei a sua participação aqui. E a gente fica por aqui. E eu peço sempre, não se esqueçam, se inscrevam no canal. É importantíssima a participação de vocês. E se gostaram desse vídeo, compartilhe. Deixe lá o like de vocês e não esqueçam, sigam a gente também em todas as redes sociais. Para finalizar, eu sempre falo a frase da Lori Lutz. Somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. Uma boa tarde, obrigada.